Então hoje vamos dar continuidade à nossa série da leitura comentada do livro Intervencionismo, a obra de Ludwig von Mises, que eu estou fazendo essa série comentando e lendo o livro. Hoje será abordado o capítulo 2, Interferência via controle de preços. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora falar sobre isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não viu na intro, este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E hoje será continuada a leitura comentada do livro Intervencionismo, abordando o capítulo 2, Interferência via controle de preços. Lembrando, esta é uma leitura comentada, portanto, se você está chegando aqui a primeira vez no canal, primeiro se inscreva, muito importante, agradeço por você ter clicado no vídeo. Deixa sua curtida também, ajuda a engajar o canal. Mas eu recomendo fortemente que você volte aqui nesse vídeo em específico mais tarde, depois de fazer o acompanhamento da série aqui no canal. Para facilitar seu trabalho, aqui na descrição está o link da playlist com a leitura comentada do livro. Então segue lá, aí você volta lá no primeiro vídeo da série e vem acompanhando até voltar ao ponto que seria o primeiro vídeo, presumindo que você chegou até aqui, no caso do primeiro vídeo que você está vendo. Se não é o caso, agradeço também você que clicou aqui, está acompanhando a série. Então, checa na descrição todos os links padrões, como é uma leitura comentada, playlist, além da compra e download do livro. Você também pode apoiar financeiramente o canal através de doações via Bitcoin, Lightning ou Nano, através de meios de criptomoedas, ou via Pix mesmo, se você quiser mandar um valor em shitcoin aí, pode ser através do contato.libertario013@gmail.com, é o e-mail do meu Pix, e também para parceria, se você quiser fazer alguma parceria aqui com o canal, também ajuda. Falando em parceiros, a thumb feita no canal é feita pela minha designer de thumbs, que é a Ana. O contato dela está na descrição também, então se você quiser contratar ela para dar um up no seu canal, trabalhar com thumbs, parte de Instagram, essas coisas, ela cuida do pacote todo, então vai lá, dá uma olhada também. Outra coisa importante, se você precisar dar uma mirada no inglês aí, de repente você está vendo que o Brasil está ficando ruim e fala, cara, eu vou embora disso aqui, é bom saber falar inglês. Então eu tenho parceria com a Make Easy English, uma escola de inglês, é do Natan, é dos nossos, é a ANCAP, então vai aqui na descrição, clica no link que está direcionando para o chat do WhatsApp, vai cair direto lá no WhatsApp dele, da escola, né? Só trocar uma ideia com ele e falar, pô, vim pelo Libertário 013 aí, ele vai tirar um descontinho da hora ainda. E ajuda o canal também, assim como também se você comprar qualquer coisa na loja da Liberdade, canecas, camisetas, blusas de frio, ajuda também, já que eu sou parceiro da loja. Então, se você usar o cupom Liberdade5, você garante 5% de desconto, garante um dinheiro para mim, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. O Mauro aí, um salve para ele, da loja da Liberdade, também ganha um dinheirinho comprando as coisas dele, então, nossos parceiros aí do canal. Mas, feito o merchan publicitário, vamos aí para a leitura em si. Bom, como eu falei, o capítulo 2 se chama Interferência via controle de preços. Eis o que o Mises tem a dizer sobre. Tópico 1. Alternativa, lei econômica ou lei ordinária. As medidas de controle de preço têm por objetivo estabelecer preços, salários e juros em valores diferentes daqueles que prevaleceriam se não tivesse havido a interferência. A autoridade ou ao grupo a quem a autoridade atribuiu, expressa ou tacitamente, o poder de controlar preços irá fixá-lo como máximos ou mínimos. O poder de polícia é usado para fazer cumprir essas determinações. O objetivo subjacente a esse tipo de interferência na estrutura de preços do mercado é ou privilegiar o vendedor, no caso de preços mínimos, ou privilegiar o comprador, no caso de preços máximos. O preço mínimo torna possível ao vendedor obter preços melhores para os seus produtos. O preço máximo permite ao comprador adquirir os bens que deseja por um preço menor. O grupo que a autoridade irá favorecer depende de condições políticas. Às vezes os preços são estabelecidos como máximos, às vezes como mínimos. Às vezes salários máximos, às vezes salários mínimos. Apenas no caso dos juros sempre foram estabelecidos valores máximos, nunca mínimos. A conveniência política sempre assim determinou. A permanente controvérsia sobre a eficácia da regulamentação de preços, salários e juros não impediu que a ciência econômica evoluísse. Durante centenas e até mesmo milhares de anos, as autoridades tentaram influir na formação dos preços utilizando para isso seu poder de coerção. E impunham as mais pesadas penalidades àqueles que se recusassem a obedecer às suas ordens. Inúmeras vidas foram perdidas nesse conflito.
Em nenhuma outra circunstância a polícia revelou-se tão zelosa no emprego da força. Em nenhum outro caso a índole vingativa das autoridades recebeu das massas um apoio tão entusiástico. E, ainda assim, nenhuma dessas tentativas conseguiu atingir seu objetivo. A explicação para esse fracasso, que tem sido publicado na literatura filosófica, teológica, política e histórica, reflete apenas a opinião das autoridades e das massas. Sustenta que os seres humanos são egoístas e malvados por natureza e que a autoridade tem sido muito tolerante e relutante no emprego de sua força. O que estaria faltando seriam dirigentes mais enérgicos e mais inflexíveis. A verdade começou a ser mais bem percebida ao serem examinados os efeitos de tais medidas num campo restrito de sua aplicação. Entre as diversas medidas de controle de preços que sempre tiveram particular importância, figuram as tentativas da autoridade de fazer com que moedas adulteradas tivessem o mesmo valor das moedas de conteúdo metálico não adulterado e de fixar o valor de troca entre ouro e prata e, mais recentemente, entre moeda lastreada e papel moeda. As razões do fracasso de todas essas tentativas há muito são conhecidas e foram sistematizadas no que veio a ser denominado Lei de Gresham, em homenagem ao seu formulador, Sir Thomas Gresham, 1515 a 1579. Bom, aqui eu vou contar um exemplo que acho que é bastante interessante dessa questão de como interferência na moeda pode impactar decisivamente numa sociedade. Um dos fatores que contribuiu para a queda do Império Romano, não estou dizendo que é o fator mais importante, que é o fator menos importante, mas foi um dos fatores que contribuiu para a queda do Império Romano, foi fraude monetária, ou inflação, que é a mesma coisa. O que o imperador da época fazia? Ele catava moeda. Deixa eu soltar o livro aqui. Aí ele pegava a moeda, imagina que isso aqui é uma moeda. Aí ele vinha aqui com uma faquinha, aí ele dava uma raspada. Ou com algum objeto que pudesse raspar uma moeda. Aí ele pegava essa graminha aqui, juntava e fazia uma outra moeda. Ele ia raspando várias moedas. E aí ficava raspando. Aí ele pegava esses pozinhos de ouro, né, que ia juntando, uma hora eventualmente virava o peso de uma moeda e forjava uma moeda para ele. Aí essa moeda adulterada, que tinha menos metal do que dizia, ele passava para frente. E aí o que acontecia? Qual que era a consequência disso? Você tinha uma moeda de pior qualidade circulando dentro do mercado. E o que acabava acontecendo é o seguinte: o governo romano, o Império Romano, cobrava imposto das pessoas. Nada mais do que uma gangue armada cobrar imposto das pessoas, nada fora do comum aqui. Toda gangue armada cobra imposto das pessoas para proteger você do que a gangue armada vai fazer caso você não pague para ela te proteger. Do que ela vai fazer com você. Só que isso começou a dar uma merda. Por quê? A moeda circulava, né? Vocês sabem, dinheiro ele circula, ele troca de mãos entre as pessoas. E aí chegava lá um legionário, por exemplo, um cara que era um soldado do exército. Aí ele chegava lá e falava, cara, ó, minha armadura aí tem uma macetada aí na última guerra, preciso de uns reparos. Chegava lá pro ferreiro. Aí o ferreiro, ele falava, cara, essa moeda aí tá zoada, eu não vou aceitar não. Por quê? Porque é o seguinte, se você me der essa moeda, eu vou pegar essa moeda, eu vou tentar pagar os impostos com ela pro governo, e o governo não vai aceitar. Porque o imperador sabe a merda que ele tá fazendo. E aí isso começou a dar problema, porque quando o governo ia pagar os legionários, né, os soldados, eles não estavam aceitando essa moeda, porque essa moeda era inútil para eles. Eles não conseguiam chegar num padeiro e comprar pão, eles não conseguiam chegar num açougueiro e comprar carne para eles comerem, eles não conseguiam pagar ferreiros para ter reparo das suas armaduras, ou novas armaduras, caso elas ficassem completamente destruídas. Porque as pessoas estavam recusando a moeda. E aí o que os legionários começaram a fazer? Primeiro eles começaram a se recusar a defender Roma. Então, naquela época, meio que os bárbaros já estavam invadindo, né? As tribos germânicas, né? Na verdade, que é o termo correto. As tribos germânicas estavam invadindo Roma. Então, Roma estava um puta caos do caralho. E os legionários falaram, olha só. A gente não aceita mais esse dinheiro de vocês, essa shitcoin de vocês. A gente exige o pagamento em terras. Você percebe como isso começa a dar no feudalismo? Porque o que era o feudalismo? Basicamente era um castelo murado, pequenos castelos murados, com um exército estacionado dentro.
que geralmente era o senhor feudal ou algum outro nobre que financiava o exército. Mas, se alguém tentasse atacar aquele feudinho, né, o feudo ali, tinha o exército para defender aquele castelo. Por quê? Porque o exército era o dono da terra. Né? O senhor, não todo o exército, mas enfim, os líderes do exército, vamos chamar assim, o general do exército. Ele era o dono da terra, ou ele cedia a terra. E aí, por que as pessoas começaram a ir para dentro dos feudos? Bom, você estava fora do feudo, e aí você tinha sua fazendinha, chegava um soldado germânico e ele matava você, matava toda a sua família e roubava tudo que você tinha. Ou ele roubava tudo que você tinha simplesmente e não te matava por algum motivo. Então as pessoas simplesmente começaram a olhar para aquele colosso de pedra gigantesco com terra dentro para poder trabalhar e falava: se eu ficar aqui fora eu vou morrer, eu não quero morrer, eu dou valor à minha vida, então eu vou para dentro desse local, né, trabalhar lá. Não estou dizendo que era uma relação completamente saudável, perfeita, mas era o contexto histórico da época, é preciso entender isso. Então você percebe como que a inflação monetária, de novo, como eu disse no começo, não é o fator que derrubou Roma, mas contribuiu bastante. Então é um exemplo de como fraude monetária é uma coisa muito séria e pode derrubar literalmente, e no caso ajudou, né, a derrubar um império inteiro. Tem um livro que fala sobre isso, chama The Dawn of Complex Societies. Eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês darem uma lida lá com mais detalhes. Além de todos os links padrões, né? Que eu sempre deixo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Desde os primórdios até as grandes contribuições dos filósofos escoceses e ingleses do século XVIII, ainda haveria um longo caminho a percorrer para que se percebesse que o funcionamento da economia obedece a certas leis e que estão sujeitos todos os fenômenos de mercado. A descoberta dessas inexoráveis leis do mercado foi uma das maiores conquistas da mente humana. Lançou as bases para o desenvolvimento da sociologia liberal, deu origem ao liberalismo e, por consequência, à cultura e à economia modernas. Isso aqui o mesmo está certo, tá? Essa ideia de não intervenção no mercado, essa coisa do liberalismo clássico, né, vamos colocar assim, é uma das coisas certas do liberalismo, mas né, depois todo o resto deu merda, mas isso aí é outra história. Mas realmente isso da descoberta das leis de mercado é uma coisa muito importante, porque ainda hoje a gente vê muito idiota, né, na internet, tipo Ian Neves, Humberto Martins, todos esses comunistinhos aí idiota da esgotosfera, dos Zé Paredões da vida, né, do YouTube aí. A gente vê esses caras tipo, não, não é lei, não é assim. Não tem a lei do retorno marginal decrescente, não, oferta e demanda não é lei. Não, que não sei o que. A gente vê esses idiotas falando isso, mas é como você vê aqueles idiotas que defendem que a Terra é plana falando, não, mas veja bem, a lei da gravidade, não sei o que, não se aplica. É só burrice, sabe? É só tipo a mais completa ignorância sobre economia nas suas formas mais basilares possíveis. E alguns desses idiotas são diplomados, né? E são diplomados como economistas, né? Tipo um empresário da vida que defende que imprimir moeda resolve o problema. Ele não defende impressão de moeda diretamente, mas em última análise é impressão de moeda o que ele defende. E vota, sabe? Um idiota desse vota. O voto dele vale o mesmo que você e ele influencia as pessoas. O que é pior ainda, ele influencia mais gente a votar nas ideias burras dele. É como o Hope fala, quando você quer refutar um keynesiano, é muito fácil, é só você perguntar para ele por que faz a pergunta assim, se imprimir papel resolve o problema da pobreza, a gente tem um monte de impressora e um monte de papel. Por que não está resolvido ainda? É só imprimir papel e dar para elas? E você pergunta de novo, de novo, de novo, até como se você estivesse debatendo com uma criança. Porque na prática eles são isso, né? Ainda não atingiram a maturidade intelectual. Isso, falando especificamente do Ciro Gomes, é um sujeito que já está 70 anos, sei lá, talvez até mais. Mas enfim, seguindo. Pavimentou o caminho para os grandes avanços tecnológicos de nosso tempo. Foi também o ponto de partida para a sistematização da ciência da ação humana, ou seja, da economia. E aí depois o Mises vai tratar a praxeologia, lembrando, esse livro aqui é dos anos 40, tá? Então ele ainda não tinha escrito Ação Humana, ele vai começar a escrever o Ação Humana em 47. Na verdade, publicar o Ação Humana, desculpa, errei aqui.
Bom, a mente pré-científica distinguia entre o bom e o mal, o justo e o injusto na ação humana. Achava que o comportamento humano podia ser avaliado e julgado com base em padrões estabelecidos por uma lei moral heteronôma. Pensava que a ação humana era livre no sentido de não estar sujeita às leis inerentes do comportamento humano. O homem devia, dizia-se, agir moralmente. Se assim não o fizesse, Deus o puniria na vida futura, se não o fizesse durante sua própria vida na Terra. Não se imaginava que as ações humanas pudessem ter outras consequências. Portanto, a ação das autoridades não conhecia outro limite a não ser o que lhe for imposto por um poder mais forte. A autoridade do soberano não conhecia restrições dentro das fronteiras do território sob sua soberania. Podia fazer o que bem desejasse. Existiam leis físicas que não podiam mudar, mas no campo social não havia limitação para o que quisesse fazer. Ou seja, um político não podia escrever que a lei da gravidade estava revogada, mas ele, dentro da parte social, como o Mises coloca, ele podia fazer o que ele quisesse. A ciência econômica começa por perceber que existem limites para o poder supremo do soberano. O economista procura ver além do Estado e do seu aparato de poder e descobre que a sociedade humana é fruto da cooperação humana. Descobre que o fenômeno do mercado, que é o resultado dessas leis, determina os preços e que o sistema de preços de mercado fornece a base lógica para a cooperação humana. Os preços deixam de ser considerados decorrentes de uma atitude arbitrária dos indivíduos, dependente do seu senso de justiça, e passam a ser percebidos como um resultado necessário e inequívoco da interação das forças de mercado. Cada constelação de dados dá origem a determinada estrutura de preços como seu corolário. Não é possível mudar esses preços, os preços naturais, sem previamente mudar os dados. Cada desvio do preço natural libera forças que tendem a trazer de volta sua posição natural. O que isso quer dizer? O que o Mises está querendo dizer aqui? Aqui vale uma explicação. Existe uma tendência, de ter um preço natural por um determinado bem. Vamos dar um exemplo. Digamos que cada pão seja 50 centavos. Esse é o preço natural dele. Mas teve um problema de falta de farinha de trigo. Então, por causa da falta de farinha de trigo, digamos que aumentou 10% o preço do pão. Então, foi para 55 centavos. Pô, mas aí a galera não está comprando pão porque não sei o que, um monte de fator influenciando. Beleza, o preço do pão pode cair para, sei lá, 40 centavos. Ou seja, ele saiu de 55 para 40, caiu em cima do preço que era originalmente 50, caiu 20% e ficou nessa faixa. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo menos pão, porque, sei lá, de repente ficou muito caro, ninguém quer, então tem que baixar o preço. Mas o mercado sempre tende a voltar para o seu preço natural por N fatores, seja por interferência de políticos ou seja por uma simples questão de oferta e demanda mesmo, no caso. Mas vamos lá, o Mises vai seguir explicando aqui. Esse conceito contraria frontalmente a crença de que uma autoridade, por um mero ato de vontade, através de ordens, interdições e punições, possa alterar os preços. Na prática, ele pode, mas tem consequências. Só deixando esse adendo aqui. Se os preços são determinados pela existência de um conjunto de dados, se são um elemento essencial no processo de cooperação social que subordina as atividades de todos os indivíduos à satisfação dos desejos de todos os membros da comunidade, então, uma mudança arbitrária nos preços, isso é, uma mudança sem que tenha havido uma correspondente alteração dos dados, irá necessariamente perturbar a cooperação social. Sem dúvida, um governo determinado e forte pode decretar preços e punir pesadamente quem desobedecer, mas não conseguirá dessa maneira atingir os objetivos que pretendia. Sua intervenção é apenas mais um dado afetando o mercado, e seus efeitos ocorrerão como determinam as inexoráveis leis do mercado. Como o Mises colocou aqui, ele pode fazer interferência, mas não vai conseguir revogar as leis do mercado. Muito provavelmente o governo não ficará satisfeito com esses efeitos e muito provavelmente os irá considerar, quando surgirem, como algo menos desejável do que a situação que pretendia melhorar. Seja como for, esse tipo de medida não atinge o resultado pretendido pela autoridade. Intervenções na estrutura de preços são, portanto, do ponto de vista da autoridade que as determina, não só inúteis e ineficazes, como também prejudiciais, absurdas e, consequentemente, ilógicas. Quem quiser refutar essas conclusões terá que negar a possibilidade de análise lógica no campo da economia. Se assim fosse possível, não haveria o que denominamos economia, e tudo o que já foi publicado sobre assuntos econômicos seria destituído de sentido. Se os preços pudessem ser fixados pelas autoridades
sem produzir uma reação no mercado contrária às intenções da autoridade, então seria inútil tentar explicar os preços como decorrentes da interação das forças de mercado. O simples reconhecimento de que os preços decorrem do funcionamento do mercado implica admitir que cada constelação de dados corresponde a uma estrutura de preços e que no mercado operam forças que tendem a restaurar essa natural estrutura de preços depois de cada tentativa de perturbá-la artificialmente. Ou seja, é o Mises concluindo o que eu estava colocando anteriormente, que é o preço tende a voltar à sua estaca natural. Não importa o que o governante faça, ele não consegue revogar essa interação dos preços, esses dados, essa coisa. A intervenção dele se torna mais um dado e ela acaba eventualmente tendendo para o preço natural de mercado, seja via mercado oficial ou mercado negro, entre aspas. Ou seja, pega um exemplo agora recente, a Argentina. Você tem o mercado de câmbio, né, de dólar, que é o que o governo diz que o dólar vale, e você tem o mercado paralelo de câmbio, que é o que o dólar realmente vale. Então você tem uma divisão entre essas questões. Mas vamos lá, seguindo aqui. A argumentação dos representantes da escola historicista alemã de economia e mais recentemente da escola institucionalista norte-americana em defesa de uma política de controle de preço pode ser considerada bastante lógica se levarmos em conta que eles não reconhecem a validade da teoria econômica. A escola historicista alemã, tá? É a escola marxista, esses caras dessa linha, tá? Só para vocês entenderem. Para eles, a economia é meramente um conjunto de ordens e medidas emitidas pela autoridade, e lógico, todavia, é o argumento daqueles que, por um lado, recorrem à análise teórica para estudar os problemas do funcionamento do mercado, mas, por outro lado, se recusam a reconhecer que os efeitos das medidas de controle de preços são, necessariamente, o oposto do que se pretendia. Basicamente, a galera se auto-refuta e nem percebe. As únicas alternativas são lei econômica ou lei ordinária. Ou os preços são arbitrariamente determinados pelas autoridades e dessa forma podem ter qualquer valor, ou são determinados pela interação das forças de mercado, habitualmente denominadas oferta e procura, e a intervenção da autoridade afeta o mercado apenas como um fator dentre muitos. Não há possibilidade de acomodação entre esses dois pontos de vista, ou seja, não tem um meio termo, é um ou outro. Tópico 2. A reação do mercado. Medidas de controle de preço paralisam o funcionamento do mercado, destroem o mercado, tiram da economia de mercado sua força motora e o tornam inoperante. A estrutura de preços do mercado se caracteriza por sua tendência a equilibrar a oferta e a procura. Se a autoridade tenta estabelecer um preço diferente do de mercado, essa situação não consegue prevalecer. No caso de preços máximos, inúmeros compradores em potencial não conseguirão comprar, embora estejam dispostos a pagar o preço estabelecido pela autoridade ou até mesmo um preço maior. Ou, no caso de preços mínimos, inúmeros potenciais vendedores não conseguirão encontrar compradores, embora estejam dispostos a vender pelos preços estabelecidos pela autoridade ou por um preço ainda menor. O preço deixa de ser a forma de distinguir os potenciais compradores e vendedores que podem comprar ou vender o que não podem. Uma nova forma de seleção tem que ser estabelecida. Pode ser que apenas aqueles que chegarem primeiro ou que tenham algum prestígio, devido a relações pessoais, por exemplo, consigam comprar ou vender. Pode também ser que a própria autoridade passe a determinar como se fará a distribuição. De qualquer forma, a distribuição da oferta existente entre os consumidores deixa de ser feita pelo mercado. Se a autoridade não quer que prevaleça uma situação caótica e se não deseja que a sorte ou a força sejam os fatores determinantes da distribuição, terá que recorrer a alguma forma de racionamento. Mas a função do mercado não consiste apenas em distribuir determinados estoques de bens de consumo. Sua função principal consiste em direcionar a produção, direcionar os meios de produção para aqueles usos que irão atender às necessidades mais urgentes. Se forem estabelecidos preços máximos abaixo do valor de mercado para apenas alguns bens de consumo, sem que ao mesmo tempo sejam reajustados os preços de todos os meios de produção complementares utilizados na sua fabricação, a consequência natural será fazer com que aqueles meios de produção que possam ter outras aplicações sejam utilizados, em maior medida, na produção de outros bens de consumo cujos preços não estão sendo controlados pela autoridade. Assim sendo, a produção será desviada, deixando-se de produzir bens que são mais urgentemente desejados pelo consumidor, mas que são afetados pela fixação de um preço máximo, passando-se a produzir outros bens que, do ponto de vista do consumidor, são menos importantes, mas que não foram atingidos pela regulamentação.
Se a intenção da autoridade ao estabelecer preços máximos era fazer com que uma parcela maior da população tivesse acesso, peraí que estou virando a página aqui, a esses bens, evidentemente seu objetivo não será atingido, porque a produção desses bens será restringida ou completamente paralisada, porque não tem como vender pelo preço que é o correto, a galera simplesmente para de produzir. É um exemplo. Quer um exemplo disso? Aqui no Brasil, isso aqui a galera mais velha do que eu vai pegar, né? Eu tenho 30 anos, então a galera que, sei lá, tinha uns 20 anos, 25 anos ali nos anos 80, ou seja, mais ou menos geração dos meus pais aí, na verdade um pouquinho, né? Um pouquinho mais velho, a galera que tem uns 60 anos, então se você tem mais ou menos essa faixa de idade, entre 60 a 65 anos, deixa um comentário aí sobre essa época. A época de controle de preço da carne aqui no Brasil. O governo fixou um valor arbitrário pro preço da carne, então, tipo, é esse valor aqui, não vai ser outro. E aí as pessoas que tinham boi, né, basicamente fonte de carne, né, o animal, elas seguravam o boi no pasto. Não abatiam o animal, porque não compensava vender o preço. E aí o Sarney, aquele psicopata maluco, ditador, ele saía de helicóptero fiscalizando fazendas e quem tivesse com um boi no pasto, ele forçava o abate do boi. Ele, basicamente assim, ele roubava o boi da pessoa, do dono do boi, e abatia o boi. Dane-se se era um boi reprodutor, se não era, se era um boi para abate ou não, porque tem diferenças, né? Ele abatia o boi para poder ter carne no mercado porque não estava tendo, porque ninguém estava batendo o boi porque o preço não compensava. Então, é um exemplo disso. Se você pegou essa época da, vamos chamar assim, a crise da carne no Brasil, deixa seus comentários aí, sua experiência vai ser bastante agregadora. Então agradeço quem puder comentar aí sobre isso. Eu vou dar uma curtida, um coraçãozinho aí no comentário. Acho que é uma pessoa que viveu, eu conheço assim da época de ouvir o relato das pessoas contando, mas acho que alguém que viveu isso, como que era para conseguir carne, acho que seria uma coisa bem interessante. Como que era a alimentação na época, né? Porque assim, você não conseguia carne, você fazia o quê? Comia frango? Como que era? Então, deixa seu comentário aí. Eu realmente acredito que vai ser bastante agregador pro pessoal do vídeo. Especialmente pra galera mais nova que me assiste também, né? Que é a maior parte do meu público, né? Mas eu sei que tem uma galera aí nessa faixa de idade também que me assiste. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Voltando. Tampouco adiantaria controlar o preço dos bens complementares, a não ser que todos os bens complementares fossem de tal maneira específicos que só pudessem ser utilizados na fabricação de um único bem. Como a mão de obra não tem esse caráter específico, essa hipótese não precisa ser considerada. Se a autoridade não quiser aceitar o fato de que o resultado das medidas adotadas com o propósito de tornar um bem mais barato é fazer com que a oferta desse bem deixe de existir e, para atingir o seu objetivo, resolver aprofundar ainda mais a sua interferência, então não bastará controlar os preços de todos os bens e serviços necessários à produção deste bem. Terá de ir além e obrigar que capital, mão de obra e capacidade empresarial sejam empregados para produzi-lo. Ou seja, na prática o governo vai tocar a porrada e obrigar a produção. Ele não vai dar alternativa. Terá que fixar os preços de todos os bens e serviços, inclusive juros, e terá que emitir ordens específicas determinando como e quais bens e serviços deveriam ser produzidos, por que preços e para quem deveriam ser vendidos. Isso aqui, tá? Que está sendo descrito aqui, é basicamente como funcionava a economia na época do tiozinho do bigode, na época que me escreveu esse livro aqui, na década de 40 do século passado. É exatamente isso. A economia do tiozinho do bigode era assim. O tiozinho do bigode alemão, né? Que tem o tiozinho do bigode russo, que também era a mesma merda, tá? Era basicamente igual. Uma medida isolada de controle de preço não consegue afetar o funcionamento da economia de mercado de maneira que seus criadores pretendiam. Ela é, do próprio ângulo de avaliação de seus mentores, não apenas inútil, mas contraproducente, porque agrava o mal que se pretendia aliviar. Antes de ter seu preço controlado, o bem era, na opinião da autoridade, muito caro. Agora ele não é mais produzido. Mas esse não era o efeito pretendido pela autoridade, que queria apenas fazer com que o bem custasse menos para o consumidor. De novo, volta para o exemplo lá da carne. A carne está cara, vamos interferir no preço da carne. Por quê? Todo mundo tem que comprar carne, carne é um direito para todos. Interfere no preço da carne, a carne some do mercado. Trazendo, por exemplo, do Brasil que eu dei anteriormente.
Em vez disso, a própria autoridade terá que considerar que a falta desse bem, sua indisponibilidade, é um mal ainda maior. Seu objetivo era aumentar e não diminuir a oferta. Podemos dizer, portanto, que a medida isolada de preço frustra a realização do objetivo pretendido com a sua implementação e que uma política econômica baseada em medidas desse tipo é contraproducente e inútil. Se a autoridade não pretende evitar o mal causado por tal intervenção isolada, cancelando-a, terá que fazer com que outras medidas restritivas sejam adotadas. Novas ordens terão que ser acrescentadas àquela inicial que estabelecia um preço máximo. Ordens obrigando a vender todo o estoque, instruções para quem vender em quais quantidades, controles de preço dos bens complementares, nível salarial e trabalho compulsório, controles de juros e, finalmente, ordens determinando os investimentos a serem feitos pelos detentores do meio de produção. Nota 1 aqui. Não há necessidade que sejam fixados os preços dos bens materiais de produção que não podem ser usados no consumo direto. Se forem fixados os preços de todos os bens de consumo, se os juros salários também forem fixados, se todos os trabalhadores forem forçados a trabalhar e todos os proprietários do meio de produção forem obrigados a produzir, indiretamente, os preços dos meios de materiais de produção também estarão sendo fixados. Uma nota de rodapé aqui. Essas ordens não podem ficar restritas apenas a um ou a alguns setores de produção. Precisam ser estendidas à totalidade do processo produtivo. Terão necessariamente que abranger os preços de todas as mercadorias, todos os salários e as ações de todos os empresários, capitalistas, proprietários de terra e trabalhadores. Isso significa colocar nas mãos da autoridade o poder de determinar o que deve ser produzido e para quem deve ser distribuído. A economia de mercado terá se transformado numa economia socialista, mesmo que não tenha sido essa a intenção dos iniciadores do processo. Ou seja, você socializa tudo, basicamente. Existem apenas duas situações em que medidas de controle de preço podem ser usadas eficazmente desde que fiquem restritas a um campo de aplicação limitado. A. Medidas de controle de preços provocam uma redução de produção porque impossibilitam um produtor marginal de produzir com lucro. Os fatores produtivos não específicos podem ser utilizados em outros setores de produção, mas os fatores produtivos altamente especializados e, portanto, bastante específicos, que preços de mercado eram usados na medida em que lhe permitiam as oportunidades de uso alternativo dos fatores complementares não específicos, serão agora menos usados. Uma parte desses fatores não será utilizada, mas se a quantidade de fatores altamente especializados for tão limitada de forma que, na vigência de preços de mercado, eles sejam inteiramente utilizados, poderá então haver certos passos para medidas autoritárias visando reduzir preços. A fixação do preço não acarreta numa redução da produção, uma vez que ela não absorve inteiramente a renda dos produtores marginais. Uma intervenção que não ultrapasse esse limite não reduz a oferta, mas na medida em que ela acarrete um aumento da demanda, provocará desajustes entre oferta e demanda, os quais conduzirão a uma situação caótica, a menos que a própria autoridade estipule como se fará a alocação dos produtos entre os respectivos compradores. Ou seja, se você interferir numa situação muito específica, não dá problema, por um bem que não é tão popular. Mas se o preço desse bem cair, ele começa a ficar popular, e aí dá problema de novo. Então, funciona por um tempo, depois para de funcionar. Por exemplo, a autoridade considera necessário estabelecer valores máximos para o aluguel de apartamentos e de lojas comerciais localizadas em áreas urbanas. Se a autoridade não chegar ao extremo de fazer com que os proprietários prefiram utilizar suas propriedades para fins agrícolas, a introdução dessa medida não provocará uma diminuição da oferta de apartamentos e lojas. Nota 2. Por razões de simplificações, não estamos considerando os custos de construções. Mas, ao preço fixado pela autoridade, a demanda será maior do que o número de unidades disponíveis. Não importa como a autoridade irá distribuir esse número limitado de unidades entre aqueles que estão dispostos a pagar o aluguel congelado. Seja qual for a distribuição, o resultado representa uma redução da renda do proprietário em favor dos inquilinos. A autoridade resolveu tomar requisitos de alguns indivíduos para dá-las a outros. Isso acontece muito na Europa, tá? Tem muito local que tem aluguel fixado. Berlim é um exemplo disso. Tá fixado o preço do aluguel lá e o resultado não poderia ser outro. Não tem casa para alugar, basicamente. Mas vamos lá. B. A segunda situação em que medidas de controle de preço podem ser usadas com algum grau de eficácia ocorre nos casos que estejam sendo exercidos preços monopolistas. A medida de controle de preço, no caso de preços monopolistas, pode ser bem sucedida desde que não pretenda reduzir
o valor a um valor menor do que ele teria no mercado não obstruído e sem monopólio. No caso de preços monopolistas estabelecidos por um cartel internacional de produtores de mercúrio, uma autoridade mundial ou internacional pode simplesmente implementar um controle de preço que força a redução do preço do mercúrio até o valor que teria se houvesse competição entre diversos produtores. Claro que o mesmo se aplica no caso de monopólios institucionais. Se uma intervenção das autoridades deu origem a que pudessem ser cobrados preços monopolistas, uma nova intervenção será necessária para reduzi-los a valores de mercado. Se no caso de concessão de uma patente, o detentor desse direito pretender comprar preços monopolistas, spoiler, geralmente eles cobram, a autoridade pode revogar o privilégio concedido, estabelecer para o artigo patenteado o preço que ele teria no ambiente de competição. Eu gosto como o Mises trata aqui como patente como um privilégio, porque é isso mesmo, patente é uma forma de intervenção, uma das mais populares que tem, e uma das mais absurdas que tem. Mas vamos seguir aqui. Por isso, o controle de preços era eficaz no tempo das guildas que visavam exercer preços monopolistas. Da mesma forma, pode também ser eficaz contra cartéis que se tornaram possíveis em virtude do estabelecimento de tarifas protecionistas. As autoridades gostam de avaliar com otimismo os efeitos de suas ações. Se o congelamento de preços fez com que mercadorias de melhor qualidade fossem substituídas por bens de qualidade inferior, a autoridade estará sempre disposta a desconsiderar a diferença de qualidade para persistir na ilusão de que a intervenção produziu o efeito desejado. Às vezes, um sucesso pequeno e temporário pode ser atingido às custas de um preço caro a ser pago no futuro. Os produtores de bens atingidos pelo congelamento de preços podem preferir suportar perdas por certo tempo para não correr novos riscos. Podem ter medo, por exemplo, de que suas fábricas Peraí que eu me perdi aqui. Tá, me achei. Sejam saqueadas pelas massas incitadas sem que o governo lhes dê a proteção adequada. Nesses casos, a medida de controle fiscal conduz a um consumo de capital e, dessa forma, indireta e eventualmente, a uma diminuição da futura oferta de produtos. Exceto no caso das duas mencionadas exceções, medidas de controle de preços não são um meio adequado de as autoridades conduzirem a economia de mercado na direção que imaginam desejável. As forças que atuam no mercado se revelarão mais fortes do que o poder da autoridade. A autoridade tem de enfrentar a alternativa: ou aceita o mercado e suas leis como são, ou tenta substituir a economia de mercado por um sistema sem mercado, ou seja, pelo socialismo. Basicamente, o Mises deixa bem claro aqui que não tem alternativa. Se você começa a fazer intervenções e você persiste na intervenção, você vai chegar numa economia socialista e isso é simplesmente inevitável. Ele vai desenvolver mais isso no tópico 3, que é salário mínimo e desemprego, e depois também no tópico 4, que é as consequências das políticas do desemprego. Mas esse vídeo já está ficando bastante grande, eu esperava fazer tudo num take só, basicamente num vídeo só, mas está dando 37 minutos, eu vou parar por aqui, porque senão fica muito cansativo para mim e para vocês também que estão assistindo. Então, vai haver uma parte 2, que abrangirá da página 151 até a página 158, será uma parte mais curta, mas também a discussão ali é bastante profunda, então vai ser menor que isso aqui, mas ao mesmo tempo também tão importante quanto. Então é isso aí, pessoal. Quanto a quando eu vou postar, acredito que eu vou postar isso aqui no sábado ou no domingo. Vou ver ainda. Mas por hora é isso aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se você estiver vendo no futuro, não realmente importa, porque a série já vai estar postada. Então, link na descrição da playlist. Assim como todos os parceiros do canal, os meios para apoiar o canal. E também você pode colaborar com o canal financeiramente através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano. Reforçando aqui. São leituras comentadas, são projetos mais complicados, dá bastante trabalho, então se você puder ajudar financeiramente o canal, fico muito agradecido. Os meios estão na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.